Shalom, shalom. Você já se perguntou por que tem estação do ano que não é apenas festas, mas é um verdadeiro laboratório da união, provisão, audição profética? Se prepare. Esse é o tema do nosso estudo, do nosso shiur. Já deixa agora seu like, se inscreva no canal, deixe sua pergunta. Te vejo daqui a pouco. O shiur dessa semana, o nosso estudo é o mês que pode mudar o seu ano. Professor Rocha, o que faz esse mês tão especial no calendário? Bom, devo dizer para você que estamos nos referindo ao mês do calendário bíblico, e esse é o terceiro mês, e o nome desse mês é Sivan. A pergunta é o que faz dele tão especial. Sim, esse mês nós estamos encerrando a estação da primavera, mas esse mês tivemos algo extraordinário, que foi a outorga da Torá ali no Sinai, na festa de Shavuot, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, nós chamamos de Pentecostes. E esse evento, então, ele marca o início da relação direta. Rocha Lima, por que entender o conceito de aliança muda a nossa relação com Deus? Brit é a palavra hebraica para aliança, e ela deve ser ativa e recíproca. Não apenas assim uma crença, mas por outro lado a gente vai entender que quando você vê a fé, professor, quando você vê a fé como um pacto, isso pode mudar tudo aquilo que você faz. Tem exemplo? Sim, tem um exemplo. Reavalie a área da sua vida que tem sido passivo. Transforme ela então em um compromisso com o Eterno. Rocha Lima, como o princípio da unidade pode transformar nossas famílias e negócios? Yahad é a palavra hebraica para unidade. E aí eu não estou falando de uniformidade, tá bom? Estamos falando agora de alinhamento de propósito. E quando isso ocorre? Quando as famílias, equipes, os negócios, eles estão envolvidos num único propósito. O impossível passa a ser provável. Tem exemplo, professor? Tem exemplo. Escolha um propósito comum na sua vida, junto com a sua família, com seus negócios, para se alinhar todos ali e chame todos para orar e interceder efetivamente sobre esse fenômeno. Rocha Lima, a abundância é apenas riqueza? Como isso se conecta ao meu chamado? Não é só isso, mas a palavra hebraica para abundância é shefá. Tem a ver com um fluxo também. É saber que o Eterno deseja de nós que sejamos canal e não reservatório. Isso faz com que, então, a nossa prosperidade, aquilo que o Eterno tem para a gente, revela, então, o cuidado que ele tem nas áreas da nossa vida. Se tem exemplo? Vamos lá? Pegue uma área da sua vida que você já está bem abastecido e busque transformar isso em abençoar alguém. Professor Rocha, porque ouvir é mais que perceber sons. Muito legal. Ouvir, a palavra hebraica para esse verbo ouvir é shomer, significa ouvir e que também é obedecer. A verdadeira escuta é aquela que muda destinos. Interessante? Pois bem, ela começa com um silêncio interior. Se tem exemplo? Tem exemplo. Separe 5 minutos de uma área da sua vida. Separe 5 minutos da sua rotina para silenciar e escutar e começar a escrever aquilo que o Eterno está pedindo que você faça. Porque nessa correria, nesse mundo de Marta, a audição com o Eterno fica comprometida. Rocha Lima, que porta se abre quando encerramos a primavera? Olha que pergunta legal. Vou te explicar. Você que chegou agora. Nós estamos no mês de Sivan. É o terceiro mês do calendário bíblico. E estamos encerrando uma estação. A estação da primavera. No hemisfério norte é primavera. E na sua Bíblia também é primavera. É tempos que os reis vão à guerra. A pergunta é como encerramos essa primavera. Esse período de primavera tem conotações muito interessantes. É o período em que a semente, lá de Nissan, do primeiro mês, começa agora a ser colheita. A gente tem antes e depois. Pense, o povo estava no Egito, agora no Sinai.
Eles eram escravos, agora livres. E na Brit Hadashah, professor? Era o Calvário, agora é cenáculo. Então a gente precisa agora fazer essa transição de tempo, né? E mostrar então que a nossa semente começa agora a sinalizar. Rocha Lima, qual a relação entre Zebulon e Issacar no contexto de prosperidade? Olha, Zebulon, ele recebeu uma profecia poderosa do seu pai de riqueza. Ele ia acampar, ele ia conquistar as areias do mar e o mar adentro. O que é interessante nessa relação, muito boa a pergunta, você que fez essa pergunta, é interessante que Zebulon, Deus deu para ele riquezas, bens materiais. E o que ele faz com isso? Ele vai patrocina Issacar para estudar. Você não tinha visto isso? Issacar foi aquele a quem o Eterno não deu dinheiro, não deu riquezas, mas deu outro nível de riqueza. Deu a ele a experiência de ler os tempos, os sinais, os moedim, as estações, os tempos determinados. Querido, quem conhece os tempos governam. Mas aí ele se dedicava a estudar. E Zebulon foi liberado para ele riquezas. E ele então patrocinava os estudos de Issacar. E aí é interessante nessa relação, porque é uma relação de ganha-ganha. Ganha o patrocinado e ganha o patrocinador, não é verdade? Isso então multiplicando riquezas e sabedoria. Mas de onde vem o mito de que cristão deve apenas buscar prosperidade espiritual? De uma tradição borrada, de uma falsa dicotomia, porque na realidade o Eterno diz que a sua prosperidade ela é integral, ela é do espírito, do corpo e da alma. Isso caminham juntos, embaixo das brahot do Eterno, das bênçãos de Deus. Se tem exemplo? Tem exemplo. Avalie as suas finanças, os recursos, aquilo que Deus tem te dado com sobeja, com chefa, e pergunte daquilo que você pode estar contribuindo com alguém que não tem como você. Rocha Lima, como usar os princípios de Sivan para ativar a criatividade e os negócios em minha vida? Olha, empreendedorismo, tá? Esse mês de Sivan, ele tem um quê de empreendedorismo a partir de Zebulon. Curiosa essa pergunta, né? Ativar a criatividade. Reconheça as ideias criativas como semente. Ao consagrá-las e compartilhá-las, né? Você entra no chefa do Eterno, você entra no fluxo da provisão. Se tem exemplo? Anote ideias recentes. Aquela sacada que você teve, aquela visão, aquele sonho, aquela experiência, e compartilhe com alguém para orar contigo, alguém sério. Não aqueles amigos de Jó, mas pessoas sérias, comprometidas com o reino, para junto formar uma aliança contigo. Lima, com quem preciso me alinhar para experimentar o máximo desse mês de Sivan? Olha, que pense. Parcerias estratégicas elevam ambos. Com quem hoje o Espírito combina, orienta você a unir forças, fazer aliança. Você já sabe de pronto que não deve fazer aliança, você é cristão, né? Você não deve fazer alianças com ímpio. Ah, mas ele é muito meu amigo. É, mas olha só, são mundos diferentes, são rotinas diferentes, são pensamentos diferentes. A orientação é que não faça. Professor Rocha, o que muda quando eu entendo dinheiro e recursos como provisão e não como fim? Ah, você aí vai passar, você vai parar de temer a abundância. Isso mesmo, parar de temer a mudança. E aí o que você vai fazer então? Você passa então a negociar, a doar, a investir. Isso sem culpa nas questões do reino, porque à medida... Pense Zebulon. Zebulon ganhou e escoava em Issacar. O Eterno, quando ele libera a bênção para a gente, ele está fazendo um teste inicialmente para ver qual é a nossa camada. Está na camada de reservatório ou de canal? Na prática, como ser um Zebulon hoje? Opa, pergunta de ouro. Como ser um Zebulon hoje? Bom, primeiro, estude, estude e estude. Busque excelência profissional. Claro, você já botou o teu projeto, né, para o Eterno, já chamou ele para o negócio, ou então você já identificou no projeto dele onde você se encaixa, mas de qualquer forma, se prepare, né? Se capacite, porque através disso as coisas vão ocorrer, porque esse mundo contemporâneo,
Ele não quer gente fraco. Então, se for fraco, fica. A gente que tem um Eterno como nosso edificador e nosso construtor de projetos, a gente precisa dar um passo para frente. Rocha Lima, existem perigos espirituais em ignorar a área financeira da vida? Bastante. Muitos bloqueios e propósitos vêm da falta da visão financeira. Negligenciar áreas das finanças é desprezar parte da aliança e dos bens, das brahot, que o Eterno quer colocar sobre nós. Rocha Lima, que frase em hebraico pode me lembrar diariamente do meu papel nesse ciclo? Antes de responder, deixa eu dizer, nós publicamos um livro. Ele fala dos nomes de Deus. É coisa muito profunda, extraída do hebraico. Você não vai identificar isso em português. Está sendo fixado nos comentários, tá bom? Bom, essa pessoa quer que eu fale uma frase em hebraico para ele. Olha, a gente aqui passa por um cerol fininho, né? Mamevim Xiani, Xaliá Shel Shefá. Professor, o que é isso? Eu não sei. Eu entendo que sou o mensageiro da abundância. Ah, podia ser assim. É. Eu entendo que sou mensageiro da abundância. E eu não estou falando dessa abundância necessariamente de finanças, de riqueza. O assunto aqui é riquezas, né? Mas você pode ser um mensageiro da abundância do Eterno em palavra de conhecimento, em oração, em testemunhar, em dar direção e destino para alguém. O fato é que o Eterno colocou para você. Você agora compartilha. Professor Rocha, qual a principal ação que posso tomar hoje para viver um Sivan de transformação? Ah, eu não sei. Eu não sei. Mas tome alguns passos. Reconcilie-se com alguém. Semeie uma oferta. Sonhe grande. Crie expectativas. Repare que o Eterno liberou para Zebulon as areias e o mar. Tá bom para você assim? É coisas grandes. Coloque sob os cuidados dele. E fale aquela frase, aquela Renini, ou seja, eis-me aqui para fazer alianças com o Eterno. E que esse mês de Sivan, que é o terceiro mês do calendário do Eterno, seja um mês vigoroso, rico, próspero, na brahot do Eterno. Lehitraot.